Olá, eu sou Marco Juliano de Abreu, cardiologista na Corate, Sistema Integrado de Cardiologia. Hoje a gente está aqui reunido para conversar sobre o foramen oval patente. Esta é uma condição que vem sendo discutida de uma maneira bastante crescente ao longo dos últimos anos, porque se encontra aí um envolvimento desta condição aos ataques isquêmicos transitórios e também a condição do acidente vascular cerebral, derrames repetitivos, para uma determinada parte da população, para um determinado grupo de pacientes que se apresentam com essas condições. Bom, é fundamental lembrar que a gente já vem desenvolvendo junto do nosso grupo desde 2008 estudos e também técnicas terapêuticas para correção deste problema. Mas o que é o foramen oval patente? Quando o feto ele se desenvolve dentro da barriga da mãe, lá na vida intrauterina, portanto, a gente tem uma passagem entre o átrio direito do coração e o átrio esquerdo do coração para que haja a oxigenação do corpo do bebê, e assim o desenvolvimento, já que lá dentro o bebê ele não respira, então o sangue oxigenado vindo da mãe passa do corpo do bebê através deste orifício, de uma pequena válvula, certo? E essa condição, ela em geral, para basicamente 75% até 80% das pessoas, das crianças, se fecha após basicamente 72 horas, 3 dias de vida. Mas para 25% das pessoas, a gente mantém a persistência desta abertura, deste canal. E essa situação pode ser fonte de embolização, de pequenos coágulos para a circulação sistêmica, para todo o corpo. E por direcionamento de fluxo, a partir do momento que esse coágulozinho se desprende, ele tem uma tendência a migrar para o sistema vascular cerebral, provocando ou o ataque isquêmico transitório ou o acidente vascular cerebral propriamente dito. Do ponto de vista de epidemiologia, em geral, a gente vê essa condição acontecer naquelas pessoas mais jovens. Existe uma tendência a acontecer mais no gênero feminino e é justamente onde na investigação da causa do AVC não se encontram outros parâmetros, outras condições que explicariam aquele evento. Então, assim, faz-se toda uma investigação, não se encontram as causas mais comuns do AVC, como, por exemplo, a aterosclerose de grandes vasos do pescoço, enfim, carótidas, vertebrais. Não se encontra ali a presença de uma arritmia, principalmente a fibrilação atrial, que provoca a formação de coágulos dentro do coração, principalmente em 90% dos casos na auriculeta esquerda. Não se encontra um elemento sanguíneo que proporciona uma maior tendência a formar coágulos. Então, assim, dentro desse cenário, não há doenças concomitantes que provocam um AVC. Não é um paciente com crises hipertensivas ou uma hipertensão não controlada. Então, dentro dessa condição, a gente começa a entrar num conceito que se chama de AVC ou acidente vascular cerebral criptogênico, geralmente relacionado à embolia paradoxal, que é justamente causada por essa condição chamada foramen oval patente. Esses coágulos, quando eles passam por esse buraquinho chamado foramen oval patente, eles têm origem na circulação venosa das pernas, ou principalmente das veias da virilha, que migram então para a região do átrio direito, da veia cava, átrio direito, e passam para o átrio esquerdo e daí para toda a circulação, por direcionamento de fluxo para o cérebro. Ou
inclusive, esses coágulos, já foi bastante bem descrito, né, eles podem se formar no próprio túnelzinho desse canal, no próprio foramen oval patente, e aí se desprenderem e seguirem para a circulação cerebral. Existem também, inclusive, relatos de infarto ou obstrução de artérias periféricas, de pernas, por exemplo, né, relacionadas à formação de coágulos anatomicamente no foramen oval patente, relacionados ao foramen oval patente. Mas o mais comum realmente é a gente ter o ataque isquêmico transitório ou o AVC. Bom, importante lembrar que essa é uma condição que foi sendo investigada de uma maneira cada vez mais insistente, porque a medicina ela é assim, ela precisa entender o porquê das coisas, o porquê, né, do evento cardiovascular, no caso nosso, né, em especial, né, mas o porquê do desencadear de determinada patologia, de determinada condição. Dentro desse cenário, se via que basicamente 30% dos AVCs não se explicava a causa. A gente não conseguia entender por que aquela pessoa, né, e até de maneira bastante curiosa ou, enfim, instigadora, jovem, teve um ataque isquêmico transitório ou um AVC. Se isso tinha, na realidade, um estigma de ser uma doença do idoso, da pessoa mais velha. Então, nesse contexto, buscou-se entender aonde que estava essa causa. Lançou-se essa condição de investigação. O foramen oval patente passou a ser uma condição, né, uma interrogação, né, e começou-se então a se estudar esse elemento que num primeiro momento é fisiológico, né, e como entender, né, tendo ele passado de fisiológico para patológico em determinado momento da vida daquela pessoa. Bom, o maior objetivo disso, né, também é entender que, havendo essa condição, né, determinado a situação de que a pessoa ela sofre ou sofreu um ataque isquêmico transitório ou um acidente vascular cerebral, e isso está acontecendo de maneira repetida, a gente tem que partir para uma intervenção, já obviamente desde o primeiro evento. Essa intervenção ela ficou sendo bastante questionada, se bastariam remédios para diminuir o risco tromboembólico de novos eventos, novos ataques, né? Ou se haveria a necessidade de ocluir, fechar aquele elemento, né, aquela porta de passagem de coágulos, enfim, de passagem e até de formação de coágulos. Muito bem, ao longo dos anos, principalmente dos últimos 5 anos, estudos randomizados, prospectivos, demonstraram que fechar, ocluir essa porta de passagem eles se mostraram mais eficazes, efetivos e seguros do que o uso de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes. Então, assim, ao longo do tempo, a medicina começou a estudar, primeiro entender o problema, depois estudar de uma maneira absoluta como intervir para diminuir novos eventos, e isso ficou muito bem estabelecido ao longo dos últimos tempos, principalmente depois de 2017, no final de 2017, né, quando se definiu que a oclusão percutânea do foramen oval patente com um oclusor, que eu vou lhes mostrar através dessa ilustração, né, ele é o elemento, né, ou a condição de tratamento mais eficaz e efetiva para se corrigir essa condição, essa vulnerabilidade que alguns têm para terem o AVC e principalmente uma recorrência do AVC, né? Um novo evento. Muito bem, como que se processa esse procedimento? A gente faz ele, em geral, com uma internação
de 24 horas. Para alguns casos, inclusive, esse procedimento ele requer apenas 8 horas de observação pós-procedimento, o paciente já volta para casa no mesmo dia. Requer uma punção de uma veia da virilha, né, e um catéter que leva uma pequena prótesezinha de duplo disco, né, que é liberada no buraquinho ali, no orifício que comunica então, como lhes falei, o átrio direito do átrio esquerdo. Um tempo que dura basicamente de 20 a 30 minutos. Todo o procedimento ele é guiado por fluoroscopia, que é o elemento, né, assim, físico que determina ou que nos guia numa sala de hemodinâmica, e associado a isso a ecocardiografia, hoje no nosso laboratório em 3 dimensões. São 2 ferramentas que vão dar para a gente tanto detalhes da anatomia, dos limites, né, do posicionamento ou do ótimo posicionamento e implante desses oclusores. Ao longo do tempo, destacou-se o oclusor, ele fica lá preso e o próprio corpo ele estimula então uma cicatrização e o próprio corpo vai formando uma película ao redor desse oclusor. E basicamente depois de 3, 6 meses há toda uma endotelização, uma reendotelização daquele septo interatrial e uma oclusão completa do foramen. Nesse período a gente sempre usa um antiagregante plaquetário associado. Muito bem. E guiamos também acompanhamos, fazemos o segmento dessa cicatrizaçãozinha através de ecocardiograma transtorácico. Bom, quais as chances, né, as taxas, os índices, quais os índices de sucesso? A gente tem índices de sucesso que vão além dos 99%, com taxas de complicação abaixo de 1%, e elas em geral estão associadas a hematomas na área de punção. Não há um elemento de complicação de alto índice não há uma descrição de complicações maiores, né? Como por exemplo a necessidade de reversão para uma cirurgia aberta, né? Nossa casuística não mostra nenhum evento nesse sentido. E se formos extrapolar isso para a literatura, ela também não mostra índices significativos dessa reversão. Então, assim, primeira coisa que se testou foi a questão segurança, né? À medida que se demonstrou segurança, passou-se então a entender como algo absolutamente passível de ser instituído na terapêutica médica, a oclusão percutânea do foramen oval patente por prótese de duplo disco. Na medida que se foi mostrando melhor eficácia e efetividade, se comparada à terapêutica medicamentosa, passou então a ser instituída como a terapêutica número 1, né, classe de recomendação 1A, para a oclusão desse que daí passa a ser defeito congênito. Como que as pessoas convivem com isso? Isso é importante dizer também. A partir do momento que o paciente ele se submete a uma oclusão percutânea, né, ele não passa a ser um cardiopata, né? Ele também, em tese, apesar assim, segue os cuidados, né, necessários, principalmente com relação à sua punçãozinha, o local, né, de acesso para a realização do procedimento, mas ele, em tese, ele vai seguir vida normal depois de 3 a 5 dias do seu procedimento. Então, assim, pode fazer suas atividades físicas na semana seguinte ao procedimento? Sem dúvida nenhuma. Pode começar a dirigir, ir para o seu trabalho, enfim, seguir a vida normal, ter uma alimentação normal dentro do equilíbrio habitual? Sem dúvida nenhuma, né? Então, assim, toda a sua qualidade de vida ela é retomada. E no mais, o que a gente vai ter
é uma diminuição de riscos significativa, né, na eventual recorrência do AVC ou do ataque isquêmico transitório. Esse é o racional mais importante para se discutir em termos de prevenção secundária de AVC e AIT no âmbito da cardiologia intervencionista e que a gente explora, né, tem bastante expertise dentro do nosso grupo aqui na Corat.